Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Deem seu like, deixe seus comentários, deixe suas impressões logo abaixo do vídeo e vamos ao texto. Provando na Bíblia que Deus não existe. As promessas de Deus para Benjamim. Em seu leito de morte, o patriarca Jacó reúne todos os seus filhos para conceder-lhe as últimas bênçãos. Isso acontece enquanto os hebreus estavam no Egito, na época em que José seria o suposto governador daquela terra. E, após a morte de José, os hebreus seriam então escravizados por longos 400 anos. Vejamos as últimas palavras de Israel, outrora Jacó. Tendo Jacó chamado a seus filhos, disse: Ajuntai-vos, para que vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ou seja, o Jacó disse que ia falar coisas que ainda iriam acontecer com esses seus filhos, certo? Então, essas suas declarações eram, na verdade, profecias, certo? Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Já que Jacó, né, também se chamava de Israel. Benjamim, veja que ele vai falar de todos os filhos, né? São 12, então ele vai sair falando de todos esses 12 filhos. Mas o que interessa aqui nós sabermos é com relação ao que ele falou de Benjamim, certo? Por isso que o nosso texto está centrado nessas declarações aqui, as promessas de Deus para Benjamim. Por que nós falamos as promessas de Deus para Benjamim? Porque o que o Jacó vai falar de Benjamim são profecias. E quem fala essas profecias é um dos servos de Javé, o tal do Jacó. Ou será que as palavras de Jacó são mentirosas? Porque ele disse que ia se cumprir, né? Veja, que há de acontecer nos dias vindouros. Ele fala de Rubens, fala de Judá, fala de Azé, fala de Benjamim, fala de Naftali, fala de Dan, certo? Mas o que nos interessa aqui é a fala dele relativa a Benjamim, a tribo de Benjamim. Veja o que ele diz. Benjamim é um lobo que despedaça. Ele é um valente, né? Devora os seus inimigos logo de manhã e pela tarde reparte os despojos. Estas são as bênçãos que Israel deu aos 12 filhos, tá vendo? São bênçãos com caráter de profecia. Depois disse-lhe: Vou morrer em breve. Vocês deverão pôr-me junto dos meus pais na terra de Canaã, na gruta que está no campo de Macpela, diante de Mamre, o campo que Abraão comprou de Efron, o Eteu, como terreno para a sepultura. Foi lá que sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, e ainda Isaque mais a sua mulher, Rebeca. Eu próprio lá pus o corpo de Leia. Essa gruta mais o campo foram comprados pelo meu avô Abraão aos filhos de Et. Tendo acabado de dar aquelas profecias, tá vendo? Tendo acabado de dar aquelas profecias, mais tarde essas indicações aos filhos, deitou-se, acomodou-se na cama, deu o último suspiro e faleceu. Né? O escritor está dizendo que essas declarações de Jacó são profecias, certo? São profecias, são bênçãos proféticas, certo? E teriam de acontecer. Vejam, como falei, o velho, no seu leito de morte, ele sai abençoando todos os seus 12 filhos, dizendo que ia acontecer com eles. Aí ele fala das características de muitos deles, como o exemplo de Benjamim, que ele considera como um lobo, né? Lobo selvagem. Judá mesmo ele compara como leão. E vai dizendo o que é que vai acontecer com eles. Um monte de bobagem, né? Que nós sabemos que são. Bom, então nós estamos vendo aqui que o Jacó abençoou o Benjamim. O Benjamim seria bem sucedido. Ele ia devorar os seus inimigos logo de manhã e pela tarde, pela tarde ia repartir os despojos. Ou seja, o Benjamim seria um
um povo violento que ia guerrear e pegar os despojos de outros povos, tá vendo? Despojo tem a ver o quê? Com roubo, né? Matar um monte de gente e tomar o que a pessoa tinha. Isso é despojo. E era isso que o Benjamim ia fazer. Por quê? Porque ele seria abençoado por Javé, certo? Aqui o texto de referência, né? Nós já falamos, é Gênesis 49, versos 27, 28 e 33. Note que o velho moribundo predisse que a tribo primitiva que leva o nome de seu filho mais novo, Benjamim, seria muito bem sucedida, né? Seria muito bem sucedida, que ele era comparado a um lobo, saía depois, mais tarde, pegando seu despojo. Mais tarde, quando os hebreus saem da condição de escravos do Egito, após 400 anos, como nós já falamos, bênção semelhante, feita agora por Moisés, é estendida a Benjamim. Nós vimos, né, a bênção maravilhosa que o próprio pai, Jacó, estendeu para Benjamim. Agora nós vamos ver o que foi que Moisés, outro profeta de Yahvé, disse a respeito de Benjamim. Vejam, esta é a bênção que antes da sua morte deu Moisés. Olha. Esta é a bênção que antes de sua morte deu Moisés, homem de Deus, aos filhos de Israel. Certo? E de Benjamim ele disse, olha, e de Benjamim, o que foi que Moisés falou a respeito de Benjamim? Olha? O amado do Senhor. Diz que Benjamim era o amado de Javé. Habitará seguro com ele. Olha, diz que ele vai morar ou vai residir seguro com ele, com Javé. Todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. Olha. Uma pessoa que mora nos ombros de outro pessoal, quer dizer que essa pessoa estava amparada, estava segura, nada ia acontecer a essa pessoa, porque estava debaixo dos ombros de outro. Ele estava debaixo da proteção daquela pessoa. Nesse caso, estava sob a proteção de Javé. Imagine, está sob a proteção de Javé. Que maravilha, né? Era isso que ia acontecer com o Benjamim, segundo as declarações agora de Moisés, o servo de Deus. O amado do Senhor habitará, tá vendo? Futuro. Uma profecia, né? Se aponta algo que vai acontecer lá na frente, isso é uma profecia. Habitará seguro com ele. Todo dia o cobrirá, ou seja, todo dia o protegerá, o amparará, e morará entre os seus ombros. Tá vendo? Quanto à tribo de Benjamim, disse Moisés. E aí, aqui eu trago a versão, primeiro foi na Almeida corrigida, né? Agora na versão o livro, certo? A mesma passagem. Quanto à tribo de Benjamim, disse Moisés, ele é amado por Deus e vive em segurança ao seu lado, tá vendo? Vive em segurança ao seu lado. Como eu falei, dizer que está debaixo do ombro do outro, quer dizer que está sob a proteção, sob a segurança, né? Deus o rodeia com amorosa atenção. Veja, Deus o rodeia com amorosa atenção e o preserva de qualquer dano. Tá vendo? Deus preserva ou preservará o Benjamim de qualquer dano, de qualquer perigo. Mas será mesmo que Yahvé cumpriu com as bênçãos proféticas proferidas por Jacó e por Moisés, a tribo de Benjamim? Será mesmo que essas palavras, pessoal, podemos ver confirmação delas na Bíblia? Será que nada que Yahvé protegeu de fato será mesmo, né? Será mesmo? Será mesmo que Yahvé protegeu de fato, amparou de fato essa amada tribo, pessoal? Essa amada tribo de Benjamim? Será mesmo que isso é verdade? Infelizmente, novamente, podemos constatar dentro do próprio texto bíblico que o Deus de Israel era apenas uma ideia primitiva daquele povo. Porque nada disso se cumpriu, provando que não tinha nada de Deus, tudo mentira. Deus algum falou coisa alguma. Deus algum prometeu coisa alguma. Deus algum fez coisa alguma. Todos esses relatos
Todos esses relatos bíblicos são apenas textos de uma literatura primitiva que em tudo colocava deuses. Seus fracassos e sucessos na vida, esses povos ignorantes atribuíam à pessoa de um deus, em especial ao deus de seu povo. Pois bem, os egípcios, no caso, os egípcios atribuíam o seu sucesso ou seu fracasso em alguma peleja que tinham aos seus deuses egípcios. Os sumérios a mesma coisa, os gregos a mesma coisa, os fenícios a mesma coisa. Eles atribuíam o seu sucesso, os seus fracassos aos seus deuses. Os hebreus do mesmo modo pensavam, pessoal. Isso dentro do contexto aqui monoteísta, né? Eles iam atribuir suas vitórias, seus fracassos ao Deus Javé, certo? Por quê? Porque os hebreus compactuam do mesmo pensar desses povos. Pois bem, o texto lendário bíblico nos informa que, depois de muitos anos, após a conquista de algumas terras cananéias por algumas tribos israelitas, porque eles começam, diz a lenda, né, que eles não foram todas as tribos que saíram conquistando logo os territórios cananeus, né, de uma só vez, né? Algumas demorou muito tempo para conseguir um pedacinho de terra. Matar gente, né? Para roubar, né? Ocorreu vamos lá. Pois bem, o texto lendário bíblico nos informa que depois de muitos anos, após a conquista de algumas terras cananéias por algumas tribos israelitas, ocorreu uma tragédia com uma concubina. Essa mulher teria sido estuprada e em seguida esquartejada foi esquartejada, ou seja, dividida em 12 pedaços. Os culpados por essa desgraça estavam nos territórios pertencentes à tribo de Benjamim. Conversa vai, conversa vem. Os líderes das demais tribos decidem invadir o território de Benjamim, visto que esta tribo recusou-se a entregar os estupradores à concubina. As tribos de Israel enviaram mensageiros à tribo de Benjamim para lhes dizer. Veja o que foi que as tribos disseram. Aos mensageiros da tribo de Benjamim. Que crime terrível foi cometido em seu meio. Entreguem os homens perversos de Gibeá, para que os executemos, e eliminemos esse mal de Israel. Veja, que crime terrível foi cometido em seu meio. Entregue os homens perversos de Gibeá, para que os executemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas o povo da tribo de Benjamim não deu ouvidos. Em vez disso, vieram de suas cidades e se reuniram em Gibeá para lutar contra os israelitas, ou seja, para lutar contra as outras tribos. Eram 12 tribos, né? Então seria 11 tribos, excluindo a tribo dos levitas, seriam 10 tribos contra a tribo de Benjamim, certo? Então vocês entenderam, né? Eu acho que vocês devem conhecer esse relato, né? Juízes 20, 12, 14. Em Juízes 20, né? Que está esse relato aí da concubina, que é esquartejada, né? É dividida em 12 pedaços e distribuída para cada tribo de Israel. A concubina era a concubina lá de um levita, né? A mulher. Após 2 derrotas seguidas e com a bênção fajuta de Javé, as 10 tribos conseguiram vitória contra a segunda menor, tribo de Israel. E a Bíblia nos apresenta a tribo de Benjamim como uma das menores. Eram 12, né? Então ela só ganhava a tribo dos levitas, né? Porque a tribo dos levitas era uma tribo de sacerdotes. Então, uma tribo. Então a Benjamim só ganhava para essa tribo. Ela era a menor tribo que havia em as 12, certo? Aí diz a lenda que se juntaram 10 tribos contra uma tribo e essa tribo ainda perdeu 2 vezes, pessoal. Para essa tribuzinha aqui chamada Benjamim. E as 2 vezes o povo ia lá orar, pintava o cetro para Javé. Aí Javé vai, pode ir lutar. Né?
Tanto que na primeira luta, né, o povo se reúne e pergunta quem é que ia primeiro lutar contra eles, contra os benjamitas. E quem é que foi escolhido? Judá. Por quê? Porque Judá era a maior tribo. Então vai logo essa, né, que é a maior, já bota logo para lascar com essa aí, né, que é pequenininha. Aí chegou lá, tomou pau. Mesmo com a bênção de Javé. E Javé dizendo que ia para eles irem. Aí vai de novo, aí toma pau. Aí, na terceira vez, eles que começam a fazer mais orações, a oferecer mais holocaustos a Javé. Aí diz que eles fazem lá uma estratégia diferente, né? Iludem o povo lá de Benjamim, né? E, e vai proceder da mesma forma que nas outras duas vezes, achando que estava derrotando esses membros das 10 tribos. Vai ir atrás deles, né? E deixa a cidade desprotegida. Papagaiada, né? Isso aí é coisa papagaiada do texto, né? E sempre nos textos da Bíblia você vai ver que os povos vão sempre cair nesse truquezinho, né? E sair em perseguição de um determinado grupo e deixar a cidade desprotegida. Aí uma parte do grupo vai lá e destrói eles. E aqueles que estavam em perseguição são finalmente derrotados. É a mesma papagaiada. Bom, no final dessa batalha patética, né? E sem sentido, a pequena Benjamim, que já não era nada em comparação ao tamanho de seus irmãos, porque era a menor tribo, como eu já falei, ficou reduzida a 600 homens, pessoal. O texto nos apresenta a tribo tendo em torno de uns 50 mil macho, né? Eu só contava macho. 50 mil. Depois da batalha, Benjamim fica com somente 600 homens, pessoal. Veja. As 10 tribos botou para lascar com menorzinha, né? A tribo Benjamim. Só sobraram 600 homens. Sobrou mulher, sobrou porra nenhuma, animal, nada, mas essa tribo aí diz que essas outras tribos, né, entraram lá quando conseguiram, né, pela terceiro combate, né, tá, foram lá nas cidades vizinhas deles, né, botou pra lá, botou pra lascar mesmo, certo? Dessa maneira, a tribo Benjamim perdeu, veja o que é que o texto diz. Dessa maneira, a tribo Benjamim perdeu 25 mil bravos combatentes nesse, ficando apenas uns 600 escaparam refugiados no rochedo de Rimon. Só sobrou 600 porque os caras fugiram. E se ficassem, estavam lascados, não ia sobrar ninguém. Segundo a lenda, né? Que escaparam refugiados no rochedo de Rimon, onde se esconderam durante 4 meses. Onde se esconderam durante 4 meses. Veja, o exército de Israel voltou e matou toda a população de Benjamim, tá vendo? O exército de Israel, esse exército de Israel está se referindo ao restante das outras tribos, certo? Está lutando contra Benjamim. Voltou e matou toda a população de Benjamim. Aí veja o que eles fizeram. Mataram homens, mulheres, crianças, animais. Sobrou ninguém, pessoal. Incendiando todas as cidades e povoações em toda a terra deles, tá vendo? Não é para sobrar nada. Nem dos povoados para deixar ninguém vivo. Aí, vocês acham que existe Deus aí nessa conversa? Vocês acham? Veja, os benjamitas, segundo o texto, não foram nem eles que haviam cometido tal suposto pecado, certo? Então, alguns membros lá, né, que estavam lá no seu território, que fizeram essa bagaçada, certo? De ter comido a concubina, né? A noite toda, aí o levita leva ela para casa e divide ela em pedaços, certo? Não foram as pessoas de Benjamim que fizeram isso, pessoal. Não foi todo mundo de Benjamim que fez isso. Mas é o que o Deus hebreu fez, né? Segundo essa mentirada toda, né? No terceiro combate, né, que eles conseguem dominar o Benjamim, entra em todas as cidades e povoações e mata homens, mulheres, crianças e gado. Aí eu pergunto para vocês,
o que tinha a ver essas crianças com o suposto estupro que aconteceu lá nessas terras de Benjamim. O que tinha elas a ver com isso, pessoal? Para o Deus hebreu autorizar a matança dessas crianças. E os animais, o que tinha a ver os animais com isso, pessoal? O cara vem dizer que existe Deus nessa historinha. Só um pessoa demente, né? Demente, doente da cabeça, que acha que existe Deus nessa conversa, né? Porque essa historinha tenta passar a ideia de que eles estavam, essas 10 tribos, né? Estavam tentando impor justiça, né? Levar justiça porque houve um tal de um estupro, né? E em seguida um esquartejamento. Para esses que haviam cometido esse erro, né? Mas quando eles vão impor o castigo a esses supostos errantes, sai matando pessoas inocentes, sai matando crianças, sai matando mulheres que não tinham nada a ver, ele sai matando a população em geral. Não matou só aqueles combatentes que foram para a guerra, não, vou matar eles aqui porque estão na guerra, certo? Mas não. Depois que acabou, matou todos os caras, combatentes, aí eles saíram, foi lá para as cidades, para as povoações e saíram fazendo um show de carnificina, pessoal. Matando crianças, bebês, mulheres grávidas, a peste toda. Saiu matando a garné, como diz a história. E Javé lá do céu, sentado na cadeirinha dele, achando a maior beleza. Que coisa linda, né? Veja, então depois dessa bagaçada geral, só sobraram 600 pessoas, pessoal, de um meio, do meio, né, de um grupo, né, de homens que havia 50 mil. O texto nos apresenta. Só sobrar 600 pessoas, pessoal. E ainda mais porque fugiram, porque se ficasse, tinha se lascado. Tá entendendo? Aí eu lhe pergunto. Sim, as 10 tribos dizimaram a Benjamim com a ajuda de Javé. Eles não estavam sob a proteção de Javé, das outras tribos? Disseram que oraram para Javé? É óbvio também que essa de Benjamim também orou, né? Eu já fiz um texto, né, mostrando que Javé estava dos dois lados, certo? Javé estava dos dois lados. Por que nós sabemos que Javé estava dos dois lados, pessoal? Porque os hebreus, como eu já mostrei aqui, antes de ir para a guerra, o sacerdote e os seus líderes tribais, eles faziam vista à tribo, passavam é um termo militar que chama, né? Passar vista às tropas. Ou seja, o rei passava diante das tropas, ou no caso, o líder tribal e o sacerdote passavam diante das tropas, fazendo um discurso de encorajamento, pessoal. Era assim que os hebreus, e todos os povos em geral, nós sabemos que faziam isso, né? E dava aquele discurso de encorajamento, certo? E ofereciam sacrifício aos seus deuses. Sabemos que os hebreus aqui eram politeístas, certo? Mas como o texto aqui é monoteísta, vai atribuir essas orações, esses holocaustos, a um Deus. Mas o contexto nos apresenta eles como sendo politeístas. Portanto, essas 10 tribos fizeram holocaustos, fizeram orações, fizeram pedidos a vários deuses, né? Assim, da mesma forma, o fizeram a tribo de Benjamim, aos mesmos deuses, pessoal. Pare para pensar. Na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, só existia católicos italianos para rezar por Deus, por Jesus? Não. Todos aqueles combatentes oraram para o mesmo Deus. Estão entendendo? Aqui foi a mesma situação, pessoal. Eram povos que adoravam os mesmos deuses. Tá entendendo? O Benjamim adorava os mesmos deuses, que aqui o texto vai dizer que é Javé, né? Mas não era Javé. Eram vários deuses. Era El, era Baal, era Asherah, né? Apesar que os historiadores apontam que quando esse pessoal ia para a guerra, eles escolhiam um deus de guerra entre eles, certo? Porque quem ganha a guerra é Deus de guerra, né? Não Deus da paz. Certo? Mas o que eu quero que vocês entendam é, dos dois lados dessa tribo haviam o mesmo Deus. Isso nós levamos para o contexto monoteísta que eles tentam passar. Mas sabemos, repito, esse texto aí
ele é politeísta, porque os hebreus eram politeístas, certo? Bom, então as 10 tribos, oraram e fizeram holocausto lá para os seus deuses. A tribo de Benjamim também orou e fez holocausto para os deuses dela, que eram os mesmos no caso, né? E aí foram para a guerra. Quem ganhasse quem ganhasse a batalha ia dizer, foi Deus. Foi o nosso Deus que fez isso, tá entendendo? Basta vocês fazerem um comparativo com o que aconteceu em nossos tempos, pessoal. Tá entendendo? Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, todos eram religiosos. Tá entendendo? E todos oraram para os seus deuses. E naquelas guerras medievais que tinham, muitas das guerras eram travadas entre povos católicos. E todos eles tinham um padreco de cada lado, orando para Deus lhe dar a vitória. Do lado, vamos naquele caso das guerras dos 100 anos, né? Ingleses e franceses. Sabemos que esses países eram católicos, né? Existiam lá um bocado lá de protestante no meio, né? Mas quando ia para a guerra, orava sempre pelo mesmo Deus. Fazia suas orações, seus pedidos, essa bagaçada toda, segurando tudo na cruz, né? Para que Deus desse a vitória. Não eram, os deuses não eram os mesmos? Estão entendendo? Aqui é a mesma coisa, pessoal. Sim, lá fala que foi lá para ir com o sacerdote, orar mediante o sacerdote, né? Ele diz que o tabernáculo de Javé estava lá em Mispá. Mas a questão, pessoal, é que a tribo de Levi, que onde tinham os sacerdotes, elas não tinham territórios. Está entendendo? Então, essa tribo de levitas, que serviam de sacerdotes, eram eles que falavam com as divindades, né, normalmente, elas estavam distribuídas em todo o território, em todas as tribos. Então, na tribo de Judá tinha sacerdotes, levitas. Na tribo de Manassés tinha sacerdote levita. Na tribo de Efraim tinha sacerdote levita. Na tribo de Benjamim, quando eles foram guerrear, tinha membros da tribo de Levita que serviram como sacerdote. Tá entendendo? E certamente orou pelas essas divindades aí em busca de bênção para Benjamim. Certo? Uma prova disso é que nós vamos encontrar lá nesse mesmo livro, lá em Juízes 17, um levita lá na terra de um camarada chamado. Esqueci, rapaz, o nome do cara. Só sei que é uma confusão que dá lá entre as tribos de Dan, certo? O texto mostra claramente que a tribo de Dan era politeísta, certo? Mica, agora me lembrei, Mica, certo? Toda a história de Mica. Eu estou fazendo o texto mostrando o politeísmo ali explícito, certo? E a sacanagem que tem ali naquele texto. Bom, então, pessoal, aí nós, dentro desse contexto, nós vemos que Deus nenhum há, pessoal. Porque de um lado, Javé estava apoiando lá as 10 tribos, e do outro, o Javé, do lado de Benjamim, também apoiava. Tá entendendo? Eles oravam para os mesmos deuses. No texto monoteísta vai dizer que foi um deus, né? Ou seja, o deus hebreu estava esclerosado, pessoal. O pobre Deus esqueceu da promessa feita a Abraão. Estão entendendo? Dentro desse contexto monoteísta, podemos dizer que o Javé ficou esclerosado. Por quê? Porque havia uma promessa, pessoal, que o Deus hebreu fez a Abraão, a Isaac e Jacó, de que todas as tribos teriam territórios entre as terras dos cananeus. Aí ele pega, segundo essa lenda aí, foi apoiar as 10 tribos para massacrar uma tribo e chegou quase ao extermínio. Tá entendendo? O Javé, quando apoiou as 10 tribos, nesse contexto monoteísta, que nós sabemos que é mentira, na verdade ali as duas, tanto as 10 tribos como a outra tribo, Benjamim, se esse evento aconteceu, eles oraram para os mesmos deuses, porque eles eram todos politeístas, certo? Então, o Deus hebreu esqueceu da sua promessa, porque quando ele deixou que Benjamim fosse atrocidada, né, sofresse
um baque desse, ele estava querendo rasgar sua promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó, de que ia dar terras às 12 tribos. Por quê? Porque ele ficou esclerosado, pessoal? Porque esqueceu desse detalhe. Como é que ele ia cumprir essa palavra? Ele não prometeu que essa promessa dele ia ter que se cumprir? Ele disse que ele jurou por ele mesmo. Mas ele pegou e deixou as 10 tribos massacrarem Benjamim para ficar só com 600 homens. Olha, estão entendendo? Deus esclerosado. O Deus hebreu estava esclerosado. O pobre Deus esqueceu da promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó, em que havia prometido por seu próprio nome que todas as tribos, à exceção de Levi, teriam territórios entre as terras dos cananeus. Assim ele deixou o outro, quase que ia matar todo mundo, pessoal. Como é que ia cumprir essa promessa? Estão entendendo? Porra nenhuma de promessa, pessoal. Está entendendo? Porque se tivesse, o Deus hebreu não ia, segundo essa lendinha aí, não teria permitido que 600, só sobrasse 600 homens de uma tribo. Isso é conto. Isso é literatura primitiva. Coloque isso na cabeça. Os primitivos e ignorantes hebreus, como seu Deus, que nunca existiu, se deram conta da burrice que haviam feito. Aí o conto é tão ridículo, tão patético. Depois que eles fazem essa bagaçada toda, aí começa a botar a mão na cabeça. Oh, meu Deus de Israel, o que foi que fizemos? Acabamos com uma tribo no meio de Israel. O que é que diz? Ó Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso com Israel? Diziam. Agora está faltando uma de nossas tribos. Eram 12, né? Aí praticamente mataram uma, né? Destruíram uma tribo, né? Porque 600 homens, pessoal. Acabou com a tribo. 50 mil, só sobrar 600. Dizimou a tribo. E agora? Eu já não sabia disso não, pessoal. Mandou o pessoal ir para a guerra, matar todo mundo lá de Benjamim. E não se lembrou. Tanto que ia acabar com a tribo, né? Como também ia acontecer de ele não cumprir a sua promessa para com Abraão, Isaac e Jacó, de dar terra para todo mundo. O cara ainda vem dizer que isso aqui é livro de Deus. Isso aqui tem inspiração de Deus. Deus imbecil. Os israelitas tiveram pena de seu irmão, Benjamim, e disseram: hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Tá vendo, pessoal? Mas ficou tão reduzido que eles entendiam ali como que a tribo já tinha sido eliminada. A tribo não existia mais. Tá vendo? 50 mil, ficar 600, aí não existe mais, né? Essa tribo não existe mais. Até porque, pessoal, eles também entenderam assim, porque só tinha 600 homens. Não tinha mulheres benjamitas para eles dar umas furadinhas e gerar filho. E por que disso? Porque as tribos não podiam transar com outras pessoas não, pessoal. De outras tribos não. Por exemplo, os benjamitas não podiam dar uma transada lá com as mulheres lá de Judá. Não podia transar com as mulheres de Prainha, assim por diante. Por quê? Porque prevalecia entre eles a regra de que uma tribo, os membros da tribo só podiam transar entre os membros da própria tribo. Por quê? Porque se começasse a transar com um membro de outras tribos, aí uma tribo ia ficar menor que outra. Porque normalmente, né, os bens das mulheres, né, passavam para os homens, certo? Então corria esse perigo da uma tribo ficar maior que outra ou mais rica que outra. E por consequente, uma tribo indo crescendo, a outra ia diminuir e por fim ia se extinguir. Então, para evitar isso, aí, segundo o texto bíblico, o Javé, né, que é mentira, né, disse que não era para eles ter relacionamentos entre membros da mesma entre membros de tribos diferentes. Daí, então, por isso mesmo que eles já viram que Benjamim estava eliminado, né? Porque não tinha mulheres para Benjamim dentro de sua própria tribo, tá entendendo? Mas o texto é tão mal feito, tão mal atrojado, que eles vão, logo no início, antes de ter o combate, eles disseram que quando o combate acabasse, e não era para dar nenhuma mulher para o pessoal de Benjamim. Só que não precisava fazer isso, pessoal. Porque, segundo a lenda, existia essa determinação na própria lei de Javé. Mas é conto, né? Conto sempre você vai encontrar essas falhas, essas
essas idiotices, né? De coisas tão evidentes, eles falando como se fosse algo diferente, certo? Então já existia a proibição, mas no conto aqui, mentiroso, diz que eles se reuniram e disseram que quando terminasse esse combate aí, nenhuma tribo era para dar nenhuma das filhas deles à tribo de Benjamim, certo? Mas já existia a proibição, não precisava dizer nada disso. O Deus esclerosado também esqueceu de cumprir com as bênçãos proferidas por Jacó em leito de morte, bem como as que foram feitas por Moisés. Estão lembrados? Veja que o nosso tema aqui é o quê? As promessas de Javé para com Benjamim, certo? Veja lá o tema, olha. Provando na Bíblia que Deus não existe. As promessas de Deus para Benjamim. Nós vimos quais foram as promessas de Deus proferidas por Jacó no seu leito de morte, as fortes declarações de Moisés se referindo a Benjamim. Estão lembrados? Mas aí, pessoal, se Javé fez todas aquelas promessas mediante os seus profetas, então como foi que aconteceu essa desgraça com Benjamim? Benjamim foi reduzido a 600 homens somente. E agora, Javé? Onde estão as suas profecias? Javé? Como foi que você disse que o Benjamim ia ser o seu protegido, que você ia colocar debaixo do seu ombro, e ninguém ia machucá-lo, e ninguém ia lhe causar dano? Javé? Não é isso que está escrito lá na profecia de Moisés e de Jacó? O Deus esclerosado também esqueceu de cumprir com as bênçãos proferidas por Jacó em leito de morte, bem como as que foram proferidas por Moisés. Nós já acabamos de mencioná-las, né? Suas declarações não eram apenas bênçãos, eram também profecias. Vimos lá no final, né? Para quem não consegue interpretar nada, né? Na parte finalzinha do versículo, do capítulo 49, né? Quando Jacó fala das bênçãos de Benjamim, lá no final diz que, aqui o escritor diz que ali eram profecias, certo? Aí não precisa nem mencionar que o texto é claro, né? Que são coisas que iriam acontecer no futuro. São bênçãos futuras, então são profecias também. Suas declarações não eram apenas bênçãos, eram também profecias. No final, Benjamim teve que assassinar com as 10 tribos homens de um território em Gileade, pessoal, para arranjar mulheres para eles. Veja que bagaçada, viu? Eu já falei dessa situação, em um outro vídeo aqui, entendeu, pessoal? Não vou entrar muito em detalhe nessa questão. Como eu falei, tem um vídeo aqui que eu falo dessa questão lá que aconteceu entre a guerra de Benjamim, entre Benjamim e as 10 tribos, certo? Então, no final, Benjamim teve que assassinar com as 10 tribos os homens de um território em Gileade para arranjar mulheres para eles. Porque o texto, porque eles chegaram a essa conclusão, né, que Benjamim só tem 600 homens, então estava acabado, né, porque não podia dar mulheres para eles poderem gerar filhos. Então o fim dessa tribo era o fim. Aí o que foi que os líderes das 10 tribos resolveram fazer? Pai, nós vamos ter de arranjar mulher para esses vagabundos aí. Porque senão eles vão acabar, vão morrer, vai extinguir essa tribo, nós não podemos ficar com uma tribo a menos. Certo? Aí então eles pegaram, pensaram, quem foi que não veio para a guerra com a gente? Quem foi? Aí descobri que um pessoal lá de Jabes Gileade não tinham atendido ao comando de guerra deles. Certo? Aí, o que foi que eles fizeram? Mas veja, qual é a intenção deles? Olha? Fizeram essa investigação, né? Quem foi que não tinha ido para a guerra e descobriram que foi esse pessoal aí. Mas qual era a intenção deles, pessoal? Arranjar um pretexto para matar homens. O texto mostra claramente. Para matar homens e pegar suas mulheres e entregar para os benjamitas. Veja que moral desse livro. Veja a moral desse Deus. Veja a moral de um livro que essas pessoas querem pregar para crianças. Esse livro, como eu digo,
só tem em sua maioria coisas que não prestam, certo? Essa belezinha toda que falam dele, isso é tudo no sentido figurado que eles criam e que eles inventam. Porque em suas páginas não tem nada, não tem um exemplo que você deva ler para seu filho e achar uma lição bela, uma moral por trás disso. Não tem, pessoal. Só tem bagaçada, só tem imoralidades, só tem assassinatos, só tem roubos. A Bíblia. E um monte de mentiras, né? A primeira mentira é dizer que esse Deus aí existe, né? Pois bem, então esse pessoal vai nesse povoadozinho aí, de Jabes de Gileade, diz que detona todo mundo, os homens, é óbvio, né? E fica só com as mulheres. Pra quê? Para entregar as mulheres para os benjamitas. Só que quando eles detonam aí, é outra mentira, né? É óbvio, né? Aí diz que quando ele detona esse pessoal todo aí, que sobra as mulheres, só conseguem 400 mulheres. Mas eles precisavam de quanto, pessoal? Eles precisavam de 600. Então, eles conseguiram 400, então ficaram com saldo negativo de 200. Estão entendendo? Aí eles vão agora, como é que agora a gente vai arranjar 200 mulheres? Já matamos um pessoal que não tinha nada a ver, né? Para conseguir as mulheres deles. Vamos conseguir mais 200 mulheres aonde? Estão entendendo? Foi isso que eles pensaram. Mas veja, pessoal, o objetivo que eles fizeram isso aí, essa guerrinha aí, outra guerra, eles fizeram outra guerrinha lá com o pessoal de um povoado de Jabes de Gileade, com o propósito de matar homens para roubar suas mulheres, para entregar os benjamitas. Isso tudo aí com o dedo de quem, pessoal? De Javé. Aí os cristãos vêm falar besteira para mim, dizer que esse livro tem moral. Aí vem dizer, falar bobagem, não, é porque estavam errados, esse pessoal aí estava errado, o pessoal de Benjamim. Mas todo mundo estava errado? As crianças lá de Benjamim estavam erradas? Os adolescentes de Benjamim estavam errados? Para merecer serem mortos? Segundo essa lenda, logo que isso aí tudo é besteira, mentira, né? Mas eles passam essas ideias aqui nesses textos como se fossem reais. Aí o problema é deles, certo? E dos cristãos que acreditam nessas bobagens, certo? Então, estou analisando o contexto e o que as passagens dizem. Então, dentro desse contexto mentiroso, que é óbvio, crianças e adolescentes não tinham nada a ver. E muito menos as mulheres, para ser exterminada, para sobrar 600 homens. Isso é um absurdo. Qual é a moral de Deus aí? Qual é a moral que se pode pregar aí, pessoal? Qual é o contexto que você vai dizer que isso aí é bonito de se ler e de se ouvir? E de se repetir? Não tem porcaria nenhuma de beleza nesse texto. Pois bem, eles fizeram isso com o propósito de matar homens para roubar as mulheres, pessoal. E, de novo, repito, segundo a ideia monoteísta aí, com o apoio de Javé. Com o apoio de Javé. Aí achou pouco isso aí, pessoal? Veja que a lenda é tão mal feita que diz que eles entraram nessa briga para fazer justiça, né, contra os tal dos estupradores, né? Que nem o Benjamim não era nem estuprador. Na verdade, havia habitantes lá dentro, né? Porque eles estavam em territórios cananeus, né? No caso, né? Nessa lenda aí, né? E praticaram o tal do estupro lá, né? Da concubina. Aí diz que esses justiceiros aí das 10 tribos foram lá matar esses camaradas, mas Benjamim não deixou. Certo? Aí eles, não, vou matar vocês também, vou matar todo mundo. Certo? Aí, ou seja, vamos pensar como os cristãos estão pensando, né? Não, os benjamitas já estavam tudo errado. Eles apoiaram os estupradores, certo? Então tá certo. Então vamos taxar as 10 tribos como completamente certas, como elas adorando a Javé, apoiando o lado certo, Javé apoia o lado certo, por isso que eles ganharam, certo? E o lado errado estava Benjamim, certo? Correto. Agora então me diga, qual foi o crime de Jabes de Gileade nesse caso então? E Jabes de Gileade não eram estupradores. Não foram eles que cometeram estupro. Certo? Então me diga agora, cristão, eu desafio você agora a me dizer. Então por que Javé, segundo essa lenda aí, mentirosa, que coloca Javé como um deus aí do lado dos 10, né? As 10 tribos. Então me diga, por que foi que Javé apoiou esse assassinato do pessoal lá de Jabes de Gileade? Porque eles não foram à guerra? Qual o crime de não ir à guerra? Dentro desse contexto moral que vocês criam, certo? Dentro desse contexto moral.
Porque nós aí podemos interpretar, não, eles não foram para a guerra porque viram que a guerra era injusta, né? 10 tribos ir para a guerra, para matar uma tribuzinha pequenininha que era Benjamim, 10 tribos? Aí vamos imaginar que essa tribo aí, ou esse pessoal de Jabes de Gileade, acharam uma injustiça, não vou participar de um assassinato desse não, né? Já vão 10 tribos, para que eu vou ainda entrar nesse combate aí? Para atrocidar uma tribuzinha dessa? Vamos imaginar que dessa forma. Ainda assim, não haveria justificativa, tá vendo, pessoal? Mas vamos imaginar que eles erraram porque não atenderam o chamado de guerra das 10 tribos. Aí o que tem a ver, pessoal? Porque quem tinha de ir para a guerra eram as crianças? Não. Eram as mulheres que tinham de ir para a guerra? Não. Então por quê? O pessoal de Jabes de Gileade, mulheres e crianças foram assassinadas. Porque o texto mostra que as mulheres que tinham tido relações foram mortas, foram assassinadas. Só ficaram as virgens. Para quem? Para dar para o pessoal de Benjamim. Sobrar só mulheres virgens para Benjamim. Tá entendendo? Ou é a moral desse Deus, pessoal? Apoiar. Diz que estava apoiando lá esses aí para fazer justiça. Aí agora apoia esses para cometer um crime desse. Matar pessoas que não tinham nada a ver, o pessoal lá do Jabes de Gileade. Certo? E ficou só por isso? Não. Que nada. O que foi que eles perceberam? Pô, nós matamos esse pessoal aqui, mas não conseguimos 600 mulheres, só conseguimos 400. Onde é que nós vamos conseguir agora essas outras? Aí eles pegaram, se juntaram com os benjamitas e sugeriram, pessoal, que eles fossem lá para uma tal de uma festinha que tinha lá, de uma divindade, que o texto tenta passar que é Javé, mas é de uma divindade. Certo? O texto é politeísta. Aí diz que eles foram lá mandar esse pessoal ir lá para uma festinha que tinha lá, que diz que as virgens ficavam lá pulando, dançando e tal, né? Em homenagem a essa divindade lá, que ele diz que é uma festividade que tinha lá em Siló para o Senhor. Mentira, o Senhor aí são deuses. Aí sugere eles chegarem lá, pegar as mulheres na tora, pessoal. Que as mulheres iam lá festejar, as mulheres virgens, né, as menininhas, né? Iam lá festejar para essa divindade lá. Diz que eles sugerem que eles peguem essas meninas e levem para eles. Quem? As 10 tribos se junta com os 200 que ainda não tinham arranjado mulher, né? Porque eram 600, né? 400 arranjou, né? Quando eles mataram o pessoal lá de Jabes de Gileade. Aí ficou sobrando 200, aí então eles pegaram. Se juntaram com esses 200, as 10 tribos, e disseram, olha, vai lá, lá tem um tal de um tabernáculo lá de Siló, que as mulherzinhas ficam lá só dançando, as meninas tudo jovem, mocinha. Vocês pegam lá, levam elas, metem a vara, e se os pais delas vierem aqui reclamar, a gente diz que é para eles desconsiderar isso. Tá entendendo? Só que esse pessoal aí, pessoal, são cananeus, tá vendo? Esse pessoal, esses 200 mulheres que eles pegam, eram mulheres cananeias. Certo? O texto nos mostra isso, que eram mulheres cananeias. Porque das tribos não podia ser. Porque eles disseram que não podia dar mulher da tribo. Então não foi que eles pegaram essas 200 mulheres, então? Dos cananeus. E essa região aí, como nós sabemos no contexto, a própria Bíblia mostra, era território de cananeus. Certo? Muito bem. Veja a segunda injustiça dessa mentirada toda. Eles agora proporcionam, pessoal, ou incentiva estupro, aliás, sequestro seguido de estupros. Por quê? Porque você acha que essas menininhas aí, nessa festividade, mocinha, novinha, dançando, pulando, dançando lá naquela festividade, iria pra cama com esses vagabundos? Assim? Espontaneamente? Não. Eles pegaram à força as meninas, levaram lá para a terra lá de Benjamim e as transformaram em suas mulheres, na tora, né? Porque depois de carregar, levar, meter a vara, a mulher não tinha como votar, né? Aí diz que pegaram as mulheres, ou seja, porque as mulheres lá tinham pais, tinham mãe, né? Aí pegaram elas nessa festividade, enquanto elas estavam dançando distraída, e levaram para os seus territórios, ou seja, sequestro. Olha que coisa linda da Bíblia. Sequestro, apoiado por quem? Pelas 10 tribos e apoiado por Javé, que estava olhando tudo isso achando lindo. E depois do sequestro, o que acontecia, pessoal? Chibata nas mulheres, né? Se eles queriam produzir filho para... Agora a intenção deles é produzir filho para aumentar a tribo, que a tribo estava quase extinta. As mulheres iam levar chibata de manhã, de tarde e de noite, porque o negócio era para produzir filho.
Estavam com 600 homens. Tinha de fazer a tribo crescer. Então a mulher ia cair na chibata de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Coisa linda a Bíblia ensina, né? Que coisa linda, né? É isso aí. A moral bíblica é essa. E aí os cristãos vêm, passa aqui quando lê essa passagem, passa na carreira passa na carreira, porque quando você para assim para pensar, para refletir, você só vê miséria nisso aqui, você só vê o absurdo, você vê a prova de que Deus nenhum existe, porque primeiro porque esse Deus estava dos dois lados, segundo, sob o pretexto de praticar justiça, eles cometem piores crimes, mata pessoas inocentes, que não tinha nada a ver com esse tal desse conflito que eles criaram, depois proporcionam o sequestro de crianças ou de mocinhas, que não tem nada a ver, e, por conseguinte, o estupro, né? Porque essas mulheres não iam deitar de graça, essas meninas não iam se deitar assim espontaneamente com esses vagabundos que tiraram elas do aconchego dos seus pais, certo? É essa a moral bíblica. Como conseguiremos, o que é que eles dizem? Como conseguiremos esposas para os poucos que restam? Isso as 10 tribos pensando, certo? Então, como conseguiremos esposas para os poucos que restam? E que pouco era isso, pessoal? Os 200, porque eles conseguiram lá, né? Quando mataram o pessoal lá de Jabes de Gileade, conseguiram 400. Então, ficou 200. Aí ele diz assim, ó, eles dizem, como conseguiremos esposas para os poucos que restam? Se juramos pelo Senhor que não lhe daríamos nossas filhas em casamento, tá vendo? E esse pessoal era o quê? Hebreu. Ou seja, eles não podiam dar mulheres hebreias para eles. Aí perguntaram, quem dentre as tribos de Israel não compareceu conosco a Mispá, quando nos reunimos na presença do Senhor? E descobriram que ninguém de Jabes de Gileade havia participado da a reunião sagrada. Aí vão lá, matar todo mundo. Só deixa as mulheres para os benjamitas. Nesse caso, eles conseguem aqui 400 mulheres, né? Só que o número dessas mulheres mostrou-se pequeno. Eles só conseguiram 400, faltavam ainda 200. Veja, é isto que vocês devem fazer, disseram. Destruam completamente todos os homens e também todas as mulheres que não forem virgens, tá vendo? Veja a moral do livro. Matar todos os homens e as mulheres que não eram virgens. Para quê? Simplesmente para sobrar mulher virgens para os benjamitas, pessoal. Veja que moral. Entre os habitantes de Jabes de Gileade, encontraram 400 moças que nunca haviam se deitado com um homem. E as levaram para o acampamento em Siló, na terra de Canaã, tá vendo? Acampamento em Siló, na terra de Canaã. Terra de cananeus, pessoal. Toda a comunidade enviou uma delegação de paz aos homens restantes de Benjamim. Aos homens restantes de Benjamim. Quais eram, pessoal? Os 200. E estavam na rocha de Rimon. Lembrando que esse Rimon é um deus, viu? E rocha tem a ver com Deus. Lembre-se que o Deus hebreu diz que esse diz a rocha de Israel. E que ele é a rocha mais poderosa que as rochas dos outros povos. Porque os outros povos também têm rochas que são deuses. Estão entendendo? Daí vocês interpretam o que vocês quiserem aqui. Ó, a rocha de Rimon. Os benjamitas ficaram escondidos na rocha de Rimon. Rimon era um deus. E rocha diz respeito à segurança que um Deus pode proporcionar. Daí o Deus Javé ser chamado de rocha de Israel. Certo? As expressões vocês encontram sempre na Bíblia se relacionando a deuses. Sendo relacionada com deuses, né? Os homens de Benjamim voltaram e receberam como esposas as 400 mulheres de Jabes de Gileade, que tinham sido poupadas. Foram poupadas. Por quê? Porque iam servir para esses aqui, para os 400. Aí vejam, mas não havia mulheres em número suficiente. Eram 600 que eles queriam, só obtiveram 400, né? Então não tinha mulheres suficientes para todos eles. O povo teve pena de Benjamim. O povo teve pena de Benjamim. Que povo, pessoal? As 10 tribos de Israel tiveram pena de Benjamim porque não tinha como eles, né? Crescer só faltando 200 mulheres, né? Pois o Senhor havia aberto uma lacuna. Veja que eles atribuem toda essa desgraça de Benjamim a Javé. Por quê? Porque era prática desses povos atribuir o bom ou o mal, o bem ou o mal, a seus deuses.
certo? Aí eles veem aquela bagaçada lá como uma ação de Deus, né? No caso, Deus já veio aqui. O povo teve pena de Benjamim, pois o Senhor havia aberto uma lacuna entre as tribos de Israel. Ou seja, o próprio Deus fez a merda, né? Fez uma merda. A Bíblia é tão fraudulenta que vemos o escritor dizendo que naquela época não havia rei entre os hebreus. Porque o escritor, pessoal, nessa bagaçada toda, né, que tem, ele vai tentar justificar toda essa bagaçada que aconteceu porque as tribos não tinham reis e que elas faziam aquilo que era certo aos seus olhos. Só que ele cai do cavalo quando ele fala isso, pessoal. Veja, naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Mas para aí, pessoal. Mas esse povo não tinha, esse povo não tinha uma lei? Esse povo não diz que nascia, crescia lendo e os pais ensinando seus filhos o que era o caminho certo, o caminho que devia seguir, era adorar Javé, essas coisas do tipo? Então como é que esse povo está fazendo o que era certo aos seus próprios olhos? Por quê, pessoal? Que o texto está dizendo que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Ou seja, eles não tinham instrução nenhuma, pessoal. Eles não tinham lei, pessoal. É isso que o texto quer dizer. Eles estão dizendo que eles não tinham lei. Ou seja, não existia porra nenhuma de lei de Moisés. Isso aí é invenção. Isso é invenção. Não existia porra nenhuma de lei de Moisés. Veja, preste bem atenção. Naqueles dias que aconteceu todas essas bagaçadas todas, salvo me engano, ele fala 2 vezes nesses mesmos termos quando ele relata situações vexatórias. E uma delas é essa situação que acontece com as 10 tribos e Benjamim. Aí no final ele diz, naqueles dias Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. Ou seja, se cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, é porque ninguém observava a lei de Javé. Por quê? Porque não tinha, pessoal. Não existia. Todo esse aparato em torno de uma suposta lei é invenção tardia. É mentira. Estão entendendo? É mentira. E por que ele diz que naquele tempo não havia rei? Porque justamente são justamente os reis que estabelecem leis. Esse povo aqui só seguia costumes. Estão entendendo? Eram costumes, não tinha lei porra nenhuma. Porque se houvesse lei, ou se houvesse rei, é aqui que haveria lei, entendeu? Porque são os reis que impõem as leis. Por isso que ele relaciona a não existência de rei aos atos que foram feitos nesse conto. E diz, todos faziam o que era certo aos seus próprios olhos. Mas aí, se eles estavam fazendo o que era certo aos seus próprios olhos, significa dizer que não havia lei. Não existia lei porra nenhuma de Javé. Tá entendendo? É simples, pessoal. E o que isso significa, pessoal? O escritor está dizendo que não havia leis entre os hebreus. Essa história de lei de Moisés e toda essa mentirada é coisa inventada. É coisa inventada. O escritor tenta justificar os estupros praticados pelos habitantes em terras de Benjamim, bem como os estupros que foram feitos depois que se descobriu que Benjamim seria extinta, por dizer que não havia rei. Como não havia rei, né? O pessoal estava lá sem lei nenhuma, então essas bagaçadas todas se justificavam pela ausência da lei. O pessoal era ignorante, não sabia o que estava fazendo. É isso que o texto quer dizer. E o que a falta de rei tem a ver com sua afirmativa em dizer que não havia a lei de Moisés e que tudo é pura mentira, criado pelos escritores? O que nós acabamos já de falar, né? Porque quando ele afirma que tudo aquilo se deu por causa de falta de rei, ele está nos dizendo que eram os reis que fixavam leis. E de fato, onde há um rei, há leis. Onde há rei, há uma sociedade organizada.
não havia rei, então ali é um monte de tribos, certo? Fazendo o que queriam. Embora eles fossem divididos em tribo, mas cada tribo tinha um chefe tribal, né? Que pensava da forma que queria e aqueles que estavam sob os comandos faziam o que pensava, porque não tinha lei. Tá entendendo? Os hebreus, conforme as declarações do escritor, não eram. Os hebreus, conforme as declarações do escritor, não era nada disso. Nada disso o quê, pessoal? Sociedade organizada, entendeu? E de fato, onde há um rei, há leis. Onde há rei, há uma sociedade organizada. Os hebreus, conforme as declarações do escritor, não era nada disso. Por quê? Porque não tinha rei. A ideia de rei está ligada a uma organização social, pessoal. Tá entendendo? Eles não tinham rei, eles eram desorganizados como sociedade. Não era nem visto como uma sociedade, na verdade, né? Porque eles não tinham lei. É a lei que define uma sociedade, tá vendo? Estou dizendo sociedade entre aspas, né? É óbvio que nesse tempo aí não tinha essa ideia assim como nós temos de sociedade. Mas vamos dizer, de organização. Certo? Os hebreus viviam como verdadeiros selvagens, fazendo tudo de acordo com o que eles julgavam ser certo. Não é por nada que mais tarde os vemos pedindo um rei à maneira das nações pagãs, pessoal. Veja, por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram: olha, o Senhor está idoso. Ele falando aqui, Samuel estava idoso. E seus filhos não seguem seu exemplo, porque os filhos de Samuel eram corruptos. Escolha um rei. Olha, veja o que, é que eles dizem. Os hebreus dizem: escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as nações. Eles não tinham rei. Está entendendo? Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. O Senhor lhes respondeu: faça tudo o que eles pedirem. Faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitaram e não a vocês. Eles me rejeitaram como seu rei. Está entendendo, pessoal? A própria Bíblia nos mostra que os hebreus não eram organizados como sociedade. Os hebreus eram desorganizados civilmente. Está entendendo? Eram primitivos e ignorantes. Daí o escritor, naquela passagem, dizer que naquela época eles fizeram toda aquela bagaçada, não tinham rei e eles faziam de acordo com aquilo que eles achavam certo aos seus olhos. Mas isso desmascara o conto da lei de Moisés. Porque essa época aí já existia, segundo a mentirada, né? Já existia a lei de Moisés. Então como é que existia a lei de Moisés se eles faziam tudo o que era de acordo com a vontade deles? Entendendo? E nessa passagem nós vemos que Javé não condenou nada deles, os atos deles, certo? E até apoiar estupro de mulheres sendo sequestradas foi apoiado. Embora o texto indique a presença de líderes entre eles, isso significa que cada líder tribal fazia o que pensava e a sua maneira. E a porra nenhuma de lei nenhuma que eles seguiam. Comprando o que comparado, né? Comparando que esses hebreus do conto eram bárbaros selvagens. Comprovando, na verdade. Comprovando que esses hebreus do conto eram verdadeiros bárbaros selvagens. Como cristãos são enganados? A Bíblia nos mostra claramente que esse Deus era apenas uma ideia primitiva. Ele nunca existiu. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a relação que nós fizemos entre as promessas que foram feitas por Jacó em seu leito de guerra para com o seu filho e representante da tribo Benjamim, e as declarações de Moisés, que falou a respeito de Benjamim, que ela teria toda a proteção, todo amparo de Javé, né? Assim como o pai de Benjamim, e Benjamim é um filho de Jacó que vai dar origem à tribo Benjamim, certo? Então, esses dois personagens proferiram profecias, e profecias seriam, no caso, declarações, né? Que teriam que se cumprir no futuro, e vimos que nada disso se cumpriu. É tudo balela.
Tudo conversa furada. Deus nenhum falou porra nenhuma. Deus nenhum escreveu lei nenhuma. Deus nenhum disse o que é dito nesse livro, certo? E o mais interessante, pessoal, como já falei no outro vídeo, a tribo de Benjamim, como nós vimos, ficou reduzida a 600 homens. Eles tiveram que pegar mulheres de Jabes de Gileade, né, 400 mulheres de Jabes de Gileade, e pegar mais 200 mulheres que eram do meio dos cananeus. Eles não podiam pegar mulheres do meio dos hebreus, que foram, eles disseram que não podiam pegar, e juraram no nome do Senhor, certo? Então, podemos deduzir desse conto que a tribo Benjamim era uma tribo mista, uma tribo formada de, vamos dizer assim, meio hebreu, meio cananeu, certo? O Saul vai vir dessa tribo, né? Bom, então, todo esse texto nos mostra, pessoal, essas promessas, essas profecias, as declarações maravilhosas de Javé, nada se cumpre, é tudo conversa furada. Quando você vai olhar o contexto, não tem nada, assim, nada com sentido, mostrando que esse Deus pode ser provado que não existe, mesmo dentro de sua própria palavra. Um livro que deveria, de fato, mostrar argumentos ou situações irrefutáveis que esse Deus de fato existia, não consegue fazer isso. Ele faz o contrário. Ele nos dá, cada vez que nós folheamos as páginas desse livro, e Deus nenhum havia dentro dele. Deus nenhum falou nada. Porque um Deus não seria tão imbecil quanto esse da Bíblia, né? Um Deus que, não, que diz uma coisa no início de um contexto, e no mesmo contexto, né, um pouco mais abaixo do contexto, coisa totalmente diferente. A todo momento nós vamos encontrar situações contraditórias que dizem respeito à pessoa desse Deus e de seus servos, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo. Não deixe de dar o like e não deixe também de compartilhar. Deixe também de comentar. Até o próximo vídeo.